A paz do Senhor, crianças, tudo bom com vocês? Eu sou a tia Cláudia, bem-vinda à nossa escola bíblica dominical. Espero que todos estejam muito bem. Hoje eu vou falar sobre Jesus e a sua traição. Jesus foi traído, crianças, vocês lembram? E ele foi traído por um dos seus discípulos. Mas antes disso acontecer, aconteceu um episódio muito interessante. Jesus estava em Betânia, lá na casa do Simão, aquele que era o leproso. E ele estava lá pregando. Observe a criança que tinha uma multidão de pessoas lá. Então, crianças, chegou uma mulher perto de Jesus e derramou um vaso de alabastro cheio do mais puro óleo. E aí, Jesus ficou muito feliz com a atitude daquela mulher, porque naquela época aquilo custava mais de 300 moedas, aquele perfume, aquele óleo, né? E aí, os seus discípulos, crianças, esses não ficaram muito felizes, não. Eles ficaram muito chateados e ficaram zangados, principalmente um que pegava as moedas de Jesus e guardava. Ele, ele era ladrão, ele não tinha convertido todo o seu coração. E eles falaram assim: por que você não vende isso aos pobres? Por que você está fazendo isso? Isso é um desperdício. Jesus repreendeu o discípulo e falou: os pobres sempre estarão convosco, mas eu não estarei. Essa mulher fez isso para me preparar para o meu sepultamento. Fazendo isso, crianças, ela estava derramando o óleo sobre o corpo de Jesus, porque lá na palavra de Jesus, a palavra de Deus fala que quando as pessoas iam ser sepultadas, a pessoa era passado um óleo para preparar ela para o sepultamento. Então essa mulher fez isso antes do sepultamento de Jesus. Então ela amava tanto a Jesus que ela não se importou com o tanto de dinheiro que valia aquele óleo. Ela queria prestar uma homenagem a Jesus, prestar um carinho a Jesus fazendo isto. E aí, Jesus, ao repreender um dos seus discípulos, ele ficou muito bravo. Faltava 2 dias, crianças, para a festa da Páscoa. E aí, aqueles sacerdotes queriam matar Jesus durante a festa, porque aí não ia ter tanto alvoroço, né? Porque ia ser uma multidão e a multidão talvez nem ia perceber que Jesus ia ser morto. E Judas, ele era uma pessoa que não tinha um coração totalmente convertido. Ele, além de pegar as moedas e guardar para si, roubando os demais discípulos, ele tinha um coração que não era quebrantado, crianças, um coração ainda que não era voltado para Deus totalmente. E Judas, vendo que Jesus estava disposto a morrer na cruz pelos nossos pecados, ele se indignou, porque ele queria mesmo que Jesus fosse uma pessoa que lutasse politicamente, ou seja, ele queria que Jesus fosse um rei, ou Jesus começasse a lutar para defender o povo de Roma. Mas Jesus não veio com esse propósito, Jesus veio com o propósito de salvar a humanidade. E Judas tinha só o propósito de falar assim: se Jesus se tornar um rei, eu vou ser uma pessoa muito grande. Queria mesmo era ser uma pessoa vista por todos, né?
Então, crianças, Judas, vendo aquela atitude daquela mulher que derramou aquele vaso de alabastro cheio de perfume caro, ele se indignou e saiu. E ele saiu para falar com os sacerdotes. Quando ele saiu para falar com os sacerdotes, crianças, ele perguntou para os sacerdotes assim: quantos vocês me pagariam para me falar onde Jesus está? Aí o sacerdote ficou muito contente com aquela atitude e falou assim: vamos pagar para você 30 denários ou 30 moedas. Aí ele falou: então eu vou ver uma ocasião para mostrar onde Jesus está. Então daquele dia ele estava procurando algum lugar onde falasse para os sacerdotes onde Jesus estava sem ser visto. Ele ia falar secretamente. E aí, crianças, ele foi lá nos sacerdotes. Enquanto isso, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, igual está mostrando aí, para ir preparar a Páscoa. Jesus falou assim: olha, eu quero que vocês vá à cidade e que vocês, quando você vê um homem que está carregando um pote na cabeça, um pote de água, você siga ele. Naquela época, criança, não era costume homens carregar água. Isso era um serviço para as mulheres. Então, era fácil achar esse homem, não eram crianças. E aí, chegando lá na cidade, os discípulos de Jesus, os 2 discípulos de Jesus avistaram este homem carregando esse pote e seguiu ele. E quando ele seguiu ele, falou assim: ah, Jesus quer preparar a Páscoa na sua casa. E o homem tinha uma mobília muito grande. Na parte de cima da sua casa tinha uma mesa com muitas cadeiras. Olha como Jesus, ele vê as coisas no futuro. Jesus sabia que aquele homem tinha uma casa grande que dava para fazer a Páscoa com todos os seus discípulos. Então Jesus, ele veio aqui em forma de homem, mas Jesus também ele era o Filho de Deus. Então ele sabia das coisas que ia acontecer antes mesmo dela acontecer, tanto que ele sabia que estava chegando perto da sua crucificação. E chegando lá, os discípulos arrumaram a Páscoa, ficou lindo demais a Páscoa. E quando chegou nessa cidade, todos os discípulos, eles foram comer a Páscoa, porque a Páscoa era comemorada naqueles dias. Mas Jesus falou assim, ao sentar todos ao redor dele, falou: um de vocês hão de me trair. E aí eles se entristeceram e falaram: sou eu, Senhor, sou eu, Senhor. E ficavam um olhando para o outro, falando: será quem é o traidor? E aí Jesus falou assim: ah, aquele que eu pegar um pedaço de pão e molhar, esse vai trair. Falou para um dos seus discípulos. E aí Jesus deu o pedaço de pão para Judas. Mas Judas, até então, ele aceitou de bom grado. Não sabia que isso aí era Jesus mostrando para o seu outro discípulo que ele era o traidor. Ele pegou o pão. Naquele momento, crianças, o inimigo entrou no seu coração todo, e preencheu todo o seu coração e ele saiu daquele lugar muito querendo fazer
ele saiu daquele lugar, crianças, tendo certeza que ia trair Jesus. E aí Jesus falou assim: o que você tem de fazer, faz logo. Jesus, naquele dia, ele tomou a ceia do Senhor. Vocês lembram da ceia da igreja, crianças? Pois é, crianças, Jesus repartiu o pão e deu graças a Deus e falou: este é o meu corpo que será entregue por vós. Aí Jesus deu o cálice e falou: este é o sangue que vai ser derramado na cruz para perdão dos pecados, né, crianças? E aí os discípulos comeram o pão naquele dia e tomou o vinho. E Jesus falou que nunca mais tomará aquele vinho até chegar ao reino de Deus. Ou seja, ele só irá tomar esse vinho quando Jesus tomar junto com a sua igreja novamente. E aí, crianças, vai chegar um momento da história que vocês vão ver que Jesus vai ser crucificado. Mas isso é uma outra história. Um beijo no coração e até mais.